Olá, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Joia? Prazer estar aqui mais uma live da Favela Resiste, aqui do Instituto Congo. Tá? A gente está meio atrasado porque aconteceu alguns imprevistos. A Lucilene, infelizmente, ela está meio adoentada, então ela não pôde estar presente aqui hoje com a gente, tá? A Beatriz também teve um problema meio na hora e não pôde estar aqui com a gente também, tá? Então a gente resolveu adiantar uma live que eu ia fazer com a Alessandra na segunda-feira, que era sobre, né, a história do povo negro, né, ao decorrer das décadas, né, das eras. Então a gente resolveu adiantar a história, né, agora é outra, e trazer a Alessandra. Então, Alessandra, é com você. Nos apresente, fala quem é você. Ai, coisa boa, né? Boa tarde, meu filho, Antônio Carlos. Boa tarde a todos e a todas. É um imenso prazer estar aqui com vocês, né, representando o Instituto Coordenação de Negras e Negros de Goiás, a Congo. E é uma honra representar também, né, além de representar o Instituto, é uma honra representar o meu povo negro, né? Porque o novembro é uma data muito importante para nós. Muito mais importante do que a data da Lei Áurea. Isso porque a Lei Áurea não representou exatamente, eu vou falar isso para vocês, trazendo a história, porque quem não me conhece, eu sou professora de história, né? Uma mulher, estou no movimento negro. Eu acreditava que tinha só 15 anos que eu estava no movimento negro, mas acredito que eu estou no movimento negro desde que eu nasci, né? Só que eu resolvi as coisas de outros modos, né? Outros meios e outros caminhos, e hoje é através da educação, né, que isso é feito hoje na minha vida, o combate ao racismo. Acredito que a educação influencia isso muito, né? Tem uma frase muito interessante de Nelson Mandela que ele fala, né, que se as crianças aprendem em casa a serem racistas, elas vão aprender também, elas podem aprender a amar o outro. Então, eu tenho uma teoria de que a gente pode modificar, né, esse racismo estrutural que nós temos no Brasil também através da educação. Como isso? Mostrando que o povo negro não vem de escravizados, né? Isso foi uma fatalidade cruel que aconteceu com a nossa população, com os nossos antepassados. A história do povo negro vem bem antes disso. Eu estava até brincando com o Antônio Carlos, ele fala do povo negro desde a Pangeia. Eu falei assim, da Pangeia é exagero, né? Eu teria que ser arqueóloga e assim, eu teria que usar diversas teorias. Mas eu posso falar da história do povo negro, né, da primeira Eva mitocondrial, né, a nossa mãe, né, a mãe do Homo sapiens sapiens, que surgiu mais precisamente no continente africano e se dispersou por todos os continentes. É lógico, gente, que houve o quê? Uma transformação por causa do tempo, da temperatura, do sol, né? Então, houve uma espécie de mutação, não uma mutação genética, mas uma mutação, eu estou falando na cor da pele, no nariz, na boca, nos estereótipos, na verdade, né? Mas o povo negro vem muito antes da escravidão. E se hoje nós representamos 54% da população no Brasil, né? Ou seja, nós somos a maioria, eu também tenho um recado muito importante para dar para vocês. Hoje, 14 de novembro de 2020, se liga, gente, amanhã é dia de eleição. Então, eu vou pedir encarecidamente que vocês não viajem, que vocês não se abstenham, não deixem de votar. Mas um voto consciente, um voto... Se alguém te pagar uma cesta, se alguém te der R$100, gente, vou ser bem sincera, o que é R$100 para a gente aguentar um peso morto, né, no nosso município,
que de 4 em 4 anos ele paga R$100 para cada um, né? Para ganhar voto, porque ele não fez nada do que deveria ter feito para a população. Então, a gente tem velhos políticos, velhos senhores, que de 4 em 4 anos aparecem e ganham eleição às custas de compras de voto. Então, esse R$100 que ele passa, ele está saindo do nosso bolso, né? Está saindo daqueles trabalhos que eles não fizeram no passado. Então, seja consciente, não se venda, não venda o seu voto. E vote em quem te represente. Eu estava até falando, gente, é tanto amigo e tanta amiga minha que são candidatos, parentes são candidatos esse ano, tantas pessoas maravilhosas que eu não pude tomar partido nem de um nem de outro exatamente. Mas tem muita gente boa por aí que nos representa. Lembrando que a gente está perto do 20 de novembro, lembrando que amanhã é eleição, vote consciente, não venda seu voto, né? Vote em alguém que nos represente, né? Vote numa mulher negra, vote num homem negro, mas vote, gente. A gente vai aprender com a história que, né, como o racismo estrutural no Brasil, né, desde 1500, e anteriormente na Europa, né, e consequentemente no continente africano, nós temos uma questão muito crítica, né, que antes do racismo estrutural existiu também, né, uma questão de quê, gente? De segregação da população, ou seja, divisão da população em raças. Isso aconteceu, né, na Europa, por quê? Eles precisavam de mão de obra barata, se não escravizada também, e precisavam também de matérias-primas. Ou seja, a gente vai lembrar da Revolução Industrial, para quem lembra, que estudou, vai lembrar que o continente europeu, né, invadiu o continente africano e asiático, usando, né, uma falácia de que a raça europeia, ariana, ela estava no topo dessa pirâmide racial, né? Então, é chamado, né, essa prática de darwinismo social. Não tem muita coisa a ver com Darwin, não, né? Vamos lembrar do evolucionismo de Charles Darwin, né, da evolução das espécies, e a Europa, muito esperta, utilizou dessa teoria para justificar a diferença, segundo eles, né, a diferença civilizacional, ou seja, da civilização, né, onde o europeu ariano estava no topo dessa pirâmide, depois vinham os asiáticos e os negros e os indígenas juntos, né, na base dessa pirâmide. Ou seja, usou de tudo para justificar a escravidão do povo negro e usou de tudo também, de todos os mecanismos possíveis, né, para o neocolonialismo também chamado de imperialismo, né? Então, houve uma invasão no continente africano e asiático e eles tomaram para si as partes que eles queriam, né, do continente africano, usando uma justificativa de levar o progresso e a civilização a esses locais. A gente sabe que isso foi uma falácia, que isso não é verdade. Então, a partir daí, o povo negro escravizado, né, sequestrado, ele vem para o Brasil. Uma grande parcela veio para o Brasil. E aí, nós tivemos muitas lutas, ou seja, é lógico que aquela história dos povos indígenas e dos povos, né, africanos serem pacíficos, né, é uma falácia também, não é a verdade. Ou seja, o povo africano, ele se revoltou, nós tivemos diversas revoltas no Brasil colônia, depois no Brasil império, né, e depois disso muita luta dos nossos antepassados, né, dos meus tios, dos meus avós, então muita luta para que a gente tenha algumas leis de reparação, né, que hoje ainda são bem humildes, né? Mas nós temos essas leis de reparação, né? Graças ao movimento negro, né? No Brasil. Então, é uma situação
desagradável quando a gente fala de cotas e quando a gente é questionada, nós somos questionados, por que que os negros têm direito a essas cotas, né? Principalmente nas universidades públicas, né? E alguns concursos públicos também. Mas as pessoas esquecem, Dilma, um abraço. As pessoas esquecem desse passado, que foram mais de 350 anos de escravidão. A gente vai lembrar, mais de 350 anos de escravidão, nós não conseguimos, os nossos antepassados não conseguiram a liberdade graças à dona Princesa Isabel. Não, né? Também foi fruto de muita luta, foi fruto de muita revolta, foi fruto também do movimento abolicionista, né? Nós tivemos aqui na cidade de Goiás uma imprensa negra, né, abolicionista. Nós tivemos movimentos de mulheres também na cidade de Goiás. Eu estou falando assim do micro para a gente chegar ao macro, né? Também tivemos as tais de noites abolicionistas com as mulheres, onde elas arrecadavam fundos para compras de alforria. Então, quando chegou a Lei Áurea, praticamente o estado de Goiás quase não tinha mais escravizados graças ao movimento abolicionista. E lembrando que a província do Ceará, né, acabou a escravidão em 1885. Porque nesse período não era chamado de estados, né? Ainda não era Brasil República, eram chamados de províncias. Então, nós tivemos, né, uma revolta dos jangadeiros, onde eles bateram o pé, firmaram que não iriam fazer a travessia para levar escravizados, né, para a província do Ceará. E foi a partir dessa revolta que a província do Ceará, a partir de 1885, extinguiu a escravidão na província do Ceará. Mas aí, no restante do Brasil, demoraram mais 3 anos, né? Lembrando que nós tivemos, né, a Lei do Ventre Livre, que estabelecia que todo filho de escravizado, a partir de 1871, que nascesse, seria dado como liberto. Mas, para isso, né, ele tinha que ficar à tutela do seu dono até os 21 anos. Então, se você fizer a soma de 1871 mais 21, significa que essa lei não funcionou na prática. Nós temos também a tal da lei, né, a Bill Arden, né, que foi uma lei estabelecida pela Inglaterra que proibiu o tráfico negreiro, né, do continente africano para cá. Então, eles prendiam os navios ou afundavam os navios, mas foi uma pressão da Inglaterra para que acabasse a escravidão no Brasil. É lógico que a Inglaterra, parceira do Brasil, né, nós tivemos alguns problemas, por quê? Estou esperando só diminuir o barulho ali. Eu vou deixar Te entendo. Aqui também estava fazendo um barulho que estava passando por o pessoal aqui, ó, dos candidatos. Tava passando aqui os candidatos aqui, tava fazendo barulho também. Por isso que eu saí aqui e deixei e tudo mais. Sim. É o cachorro, nem são meus, da vizinha. Agora vai. Então, eu estava falando da Bill Arden, né, a lei que a Inglaterra fazia pressão para que acabasse, mas não é porque a Inglaterra era boazinha, né? Nossa, uma questão humanitária. Na verdade, a Inglaterra precisava muito de mercado consumidor, né? Como falar de uma população, né, dos negros que estavam aqui no Brasil, que eram escravizados, eles também não tinham salário, né? E, né, falar que também foi a última nação aqui, né, do continente americano a acabar com a escravidão negra, né? Então, são situações... Então, nós recebemos a liberdade graças às pressões, né? Tanto da Inglaterra, do movimento abolicionista, lembrando que o movimento abolicionista tinham escritores, né? Tinham engenheiros, tinham políticos. Joaquim Nabuco,
um grande nome, né, de referência, que falava que uma nação só seria próspera a partir do momento que não existissem mais escravizados, né, que a escravidão também era muito maléfica. Então, ele questionava, né, no púlpito mesmo, ele questionava e brandava que precisava libertar os cativos, né, os escravizados. E nós temos também o Luiz da Gama, que era filho da Luísa Maim, né, uma importante figura que sempre cai no Enem. Olha a dica da professora de História. Sempre cai no Enem, porque a gente tem a Lei 10.639 de 2003, que institui obrigatório ensino de História da África e cultura afro-brasileira, né, em todas as escolas, né, públicas e privadas do Brasil. Então, é importante falar da Luísa Maim, né, que foi uma das líderes da revolta dos malês. Lembrando que era uma mulher islâmica, ou seja, muçulmana, livre, né, na Bahia, Salvador, e ela era casada com um português, né, um português que era rico e acabou a fortuna na jogatina, jogando. O que acontece? Ela, uma das líderes da revolta, ela é presa, mandada de volta para o continente africano e deixa seu filho, né, Luiz da Gama, um importante abolicionista, né? Ele era intitulado de advogado dos escravos. Mas ele ficou sem a mãe e o pai o vendeu. O pai português vendeu, né? E aí ele, depois de muito tempo, ele consegue provar que ele era filho de uma negra livre e de um português, né? Branco, lógico. Então ele consegue libertar mais de 100 cativos através da lei. Ele era considerado intitulado de advogado dos escravos. Então, é importante, eu estou falando dessas figuras importantes, né? A gente tem também André Rebouças, que era engenheiro, amigo íntimo de Dom Pedro II, mas ele era afrodescendente. Ou seja, ele era engenheiro e o nome dele ganhou, né? Ganhou em homenagem a ele um dos túneis do Rio de Janeiro, o túnel Rebouças, em homenagem a André Rebouças. O que esse cara fez de importante? Ele fez de importante o primeiro livro que fala da questão da reforma agrária no Brasil. Mas dentro dessa reforma agrária, ele estava colocando o povo negro. Ou seja, porque ele acreditava firmemente, né, e fielmente que se as pessoas fossem libertas e não recebessem um pedaço de terra, elas não iriam conseguir, né, crescer socialmente, ascender socialmente. Então, ele era um visionário também. André Rebouças, muitíssimo importante para a história do movimento negro também. E a gente tem Chiquinha Gonzaga, que também é uma referência, porque por mais que ela pareça branca, né, eu estou falando nos filmes, nos documentários, ela também era afrodescendente. E ela escrevia, né, músicas, letras de músicas, e vendia para comprar cartas de alforria também. Então, ela é também uma importante referência. E a gente tem um monte de referências de mulheres, de homens, que foram. Castro Alves também, importante referência. Então, nós temos algumas referências importantíssimas para esse movimento. Ou seja, eu falei isso tudo para falar para vocês que a Lei Áurea não foi a que salvou o povo negro, né? Então, foi fruto de muita luta, né? De muito protesto para que se conseguisse essa libertação. E lembrando que, né, posteriormente a isso, depois de 1888, a população negra foi jogada, né, deixada ao Deus dará. Ou seja, período em que o café do Brasil é o grande produto de exportação, né, 1888. E aí, o que eles fazem? Ah, não, nós vamos chamar o povo da Europa para vir para o Brasil, porque a gente vai conseguir branquear essa população. Né? Porque no íntimo daquele período, né, eu estou falando daquele período, mas até hoje, né, os negros eram indolentes, preguiçosos, segundo as versões desses racistas, né? Então, vamos modificar a população brasileira, vamos branquear a população brasileira. Então, grande parte dos imigrantes que vieram para cá, os imigrantes europeus, eles ganharam terra, né? Ganharam a passagem, ganharam terra. E os negros, que acesso eles tiveram à terra? Nenhum. A educação nesse período? Também nenhuma.
Então, são questões que a gente deve discutir antes de falar das cotas raciais, por exemplo, né? E a gente vai falar de uma figura muito importante. Quando a gente fala do 20 de novembro, a gente está falando do aniversário da morte de Zumbi dos Palmares. É um cara que foi uma referência, foi sequestrado quando menino, dentro do quilombo, vendido para um padre. Ele foi alfabetizado e quando o rapaz ele consegue escapar e voltar para o quilombo de Palmares novamente. Tá, a gente está falando de Zumbi, mas ele tinha a companheira dele também, que foi muito importante, a Dandara, né? Uma guerreira, uma mulher de luta, muito importante também como referência do 20 de novembro. Então, não é uma data para se comemorar, né? É uma data para a gente fazer o que a gente está fazendo, a gente discutir, a gente questionar, né? Porque tudo o que a gente conquistou até agora, né, que não foi muito, foi fruto de muitos que vieram antes da gente, né, dos nossos antepassados. Então, graças a esse movimento negro brasileiro, nós conquistamos algumas coisas, né, algumas leis, né, as políticas de ações afirmativas, porque as cotas raciais estão dentro dessas políticas de ações afirmativas, a Lei 10.639/03 também está dentro dessas ações afirmativas, mas a gente ainda vive um período de muito caos, né? Eu estou falando assim, a luta contra o racismo no Brasil é diária para quem é negro. Para quem sente na pele esse inimigo que a gente achava que era invisível e que desde 2000, desde as eleições das últimas eleições presidenciais aqui no Brasil, a gente viu que esses inimigos, entre aspas, né, os racistas, eles estão tendo mais coragem, né, de assumir o seu racismo, de assumir o seu preconceito. Então, é muito triste, né, ser negro no Brasil, mesmo representando uma maioria que é 54% da população. Lembrando, se ser negro no Brasil é triste, imagina o que é ser uma mulher negra no Brasil. A gente está na base dessa pirâmide. As diferenças salariais também, né, o homem branco está no topo dessa pirâmide, posteriormente a mulher branca, depois o homem negro, e mesmo com um diploma superior, essa mulher negra ainda está na base dessa pirâmide. Então, se a gente juntar a questão do sexismo, né, e do racismo, é muito triste a gente imaginar o que é ser negro no Brasil, de verdade. Olha o tanto de gente linda, Célio, Fabrício, Dilmo. Obrigada pela participação de vocês, gente. Arthur, Caio, Vinícius. Que bom, gente. Ana, Galhaço, minha linda. Aula live. Aula live. Aula live, muito bacana. Muito boa, assim. Você permeou, assim, a história do povo negro, né? Tudo bem. Muito bom. Outras mulheres que eu também estava lembrando aqui, de Conceição Evaristo, né? Uma mulher mais atual, se dizer assim. Né? Beatriz Nascimento, Cristiane Sobral. Tem a Chimamanda, que é Carolina Maria Jesus. Carolina também. Tem a Chimamanda também. Tem. Não sei se você já leu o Hibisco Roxo. Sim. Entre outros. Tem referências de mulheres maravilhosas, né, que nos antecederam, e tem as nossas mulheres contemporâneas também, que são importantíssimas para a história. Sim, são muito importantes. Estão entrando no mainstream também, no Instagram também. Ai, que coisa ótima. Eu posso fazer uma quebra dessa aula de história? À vontade. Então, vamos. Ainda não somos livres depois de tanto tempo. Mamãe é escrava da casa grande num bar de luxo. Papai é escravo da cachaça no boteco de esquina. Meu irmão mais velho é motorista de bacana.
Ainda não somos livres, ainda não somos livres, depois de tanto tempo. Eu ganhei uma bolsa de estudos, meio lei do ventre livre. A patroa da minha mãe é quem paga. Sempre li nas entrelinhas de todos os livros que encontrei. Ainda somos escravos, nunca fomos eslavos, muito menos imigrantes. Ainda não somos livres. O capitão do mato espreita no carro preto, com sirene estridente. Se começar a Operação Pente Fino, eu não escapo. Ainda há um barco que transporta a negrada todos os dias. É o ônibus lotado, cravejado de assaltos e balas perdidas. Ainda não somos livres. Favela é senzala depois de tanto tempo. Lembrando que esse poema, né, da Cristiane Sobral, que todo mundo sabe que eu sou hiper mega fã, assim como da Conceição Evaristo também, que eu sou apaixonada pela simplicidade da Conceição Evaristo. Conheci ambas, né, tive o prazer de conhecê-las pessoalmente. Então, eu posso falar que eu sou fã das duas de carteirinha, né? Eu as conheci graças a um convite da professora Janira Sodré, né, maravilhosa, que me convidou para participar de alguns eventos, né, palestras das duas, né, das duas escritoras e poetisas, porque elas são poetisas, né? A Conceição Evaristo, ela fez um trabalho muito bacana, né, contando a história da infância dela. Foi o primeiro livro que eu li, né? Contava a história da infância dela. E eu começava a ler, eu não podia parar de ler, né? Lembrando das mulheres negras mais velhas, né? E a simplicidade de onde ela viveu, de onde ela teve que sair, e depois ela voltou para encontrar a mãe novamente, e o irmão. Então, assim, são histórias tocantes, mas muito importantes para a nossa luta sempre, né? Essa questão de resistência, a gente pode falar que quilombo é resistência, a gente fala que toda vez que o povo negro se encontra, é sinônimo de resistência, porque a gente está falando de algo que a gente precisa que aconteça ou que continue. Lembrando a história, que tudo o que vem, tanto para as mulheres e para o movimento negro e os povos indígenas, pode ser retirada a qualquer momento, né? A gente sabe que existe um fantasma, né, da ditadura nos rondando sempre, né? Eu estou falando de um fantasma do retrocesso, né, do conservadorismo, que eu considero retrocessos. A humanidade deveria evoluir e não regredir, né? Mas é muito triste quando alguma fala é questionada, né? Existe a questão da censura. Então, como alguns filmes que não puderam ser lançados no Brasil no início do ano, sem a pandemia, né? Então, a gente vê isso como uma figura de retrocesso. E aí eu peço encarecidamente que vocês olhem lá para fora, para os nossos irmãos mais ricos, né, como os Estados Unidos, e não se acanhem, não, tá? Tentem modificar, tentem mudar novamente. Prestem atenção no trabalho que o candidato já fez, né? Prestem atenção na fala desse candidato, uma fala cheia de ódio. Eu como historiadora, gente, eu sou terrível, terrível. Já que é um bate-papo nosso, né, Antônio Carlos? Eu vou falar como historiadora, eu sou a pessoa mais terrível do universo. Eu sou uma adolescente dando aula. Então, nessa fala terrível da professora Alessandra, sempre, quando eu enxergo o cristianismo, né? Aí eu questiono, que cristianismo é esse que tem a tortura, a morte de um irmão? Que cristianismo que segrega, julga por causa da cor da pele, por causa da diferença. Eu estou falando da diferença religiosa, eu estou falando da escolha religiosa. Então, todas as intolerâncias, né? Quando um cristão ele é intolerante, a gente tem que ter um pé atrás, gente.
Porque eu, quando pequenininha, quando eu ia obrigada para a igreja, né, eu aprendi outra coisa. Eu aprendi outra coisa, né? Eu aprendi outros olhares, como o perdão, o amor ao próximo. E isso está sendo perdido, né? Muito perdido com esses questionamentos, quando você fala que bandido bom é bandido morto. É triste pensar nisso, né? Se fosse por isso, nós não teríamos muitos políticos aí mais, né? Eles estariam mortos. Muito. Eu tenho que mandar um abraço também para o Danilo. Salve, salve, Danilo. O Danilo está aí comentando bastante, falando aqui. Ah, que gracinha. A live é de última hora, a gente deu uma adiantada, mas tá muito rica, viu? A Alessandra Marinho aqui contando, participando. É história, é política e vamos que vamos. Tá maravilhoso. Sim, a política está junto com a história, né? Não tem jeito. Sim, sempre entrelaçado, sempre ocorreu história e política juntas. Genialdo também está presente. Muito obrigada, viu, gente, pela presença. Podem fazer perguntas. Olha, se a professora Alessandra, porque eu não sou o Google, gente, eu não sei tudo, né? Mas se a professora Alessandra surgir algum questionamento, principalmente referente ao movimento negro, ó, eu tenho a minha Bíblia aqui. Minha Bíblia do movimento negro, né? Esse livro é muito interessante, mas ele fala de 1983 a 1987. Aguardando algum historiador querer terminar, né, passar de 87 para 2020. Vamos ver a coragem dessa mulher historiadora negra. Mas é muito interessante a gente pensar no novembro, né, e questionar e lutar, porque a gente não faz aquele alarde como os estadunidenses fizeram quando os negros foram assassinados, né? Infelizmente, nem todo mundo faz aquele alarde. Mas falar para as pessoas não negras, né? Que é importante falar que não vale só colocar a telinha sua, né? Do seu status preto, só quando um negro morre no Brasil. É importante a luta antirracista, sempre. Por que é importante ser antirracista? Há uma diferença entre você não ser racista e você fazer parte dos antirracistas. Significa que você está firme na luta e combate o racismo. Lembrando que o racismo, eu falei que eu estava dentro do movimento desde pequenininha, desde que eu nasci, porque eu nunca tolerei nenhuma piada que ofendesse o meu povo. Né? E nisso, na minha cabecinha, assim, de criança, eu não imaginava o que era o racismo. É lógico que eu sentia na pele, sempre senti, mas eu não imaginava que eu era, né, militante. Então, eu nunca tolerei, né? Quando você é antirracista, quando você está firme na luta, você combate essas piadas, né? Você combate esses olhares preconceituosos. Quando falam do nosso cabelo, falam da cor da nossa pele, do nosso nariz, quando julgam o nosso caráter pela cor, né? Eu costumo falar que tem mais ladrão de colarinho branco do que negro. Então a pessoa tem Tá um barulho aqui, eu vou desligar. Não sei se você está escutando. Tudo bem. Estou escutando. Pois é. Então, gente, eu queria fazer outro poema da Cristiane Sobral, que depois, né, a Lucilene, que é a nossa presidenta, né, da Congo, ela está doente, infelizmente, mas ela vai melhorar, eu tenho certeza que é uma mulher guerreira, forte. É um poema que ela gosta muito, muito, porque ela fala que deixa a gente empoderada, né? Então, da Cristiane Sobral também, Pichain Elétrico. Naquele dia, meu pichain elétrico gritava alto, provocava sem alisar ninguém. Meu cabelo estava cheio de si.
Naquele dia, preparei a carapinha para enfrentar a monotonia da paisagem da estrada. Soltei os grampos e segui de cara para o vento, bem desaforada, sem esconder volumes nem negar raízes. Pura filosofia. Meu cabelo escuro, crespo, alto e grave. Quase um caso de polícia em meio à pasmaceira da cidade. Incomodou identidades e pariu novas cabeças. Abaixo a demagogia. Soltei as amarras. Recusei qualquer relaxante. Assumi minhas raízes, ainda que brincasse com alguns matrizes. Confrontando o meu pichain elétrico com as cores pálidas do dia. Pichain elétrico. Então, salve para Cristiane Sobral, maravilhosa, né? Uma mulher de luta. É sempre bom, né, falar os poemas da Cristiane Sobral e de outras mulheres maravilhosas também. Tem um particular que você sabe que eu gosto, né? Que eu sempre faço. Aquele lá ele é bem intenso. Ele é bem intenso. Ele é gigantesco, né, meu amigo? Mas ele é bom, ele fala muita coisa, ele mostra, né, a mulher, a força feminina, né? Mostra a força feminina. E a gente tem que lembrar também algo importante, eu fiz para não esquecer. Da questão, a gente tem algumas leis penais de 1890 que eu estou falando disso para trazer para o nosso presente. Uma das leis penais é a lei da vadiagem, né? A lei do capoeira, proibição de negros se agruparem nas ruas. E aí, eu vou para uma indicação muito interessante, que é o filme Olhos que Condenam. É uma série, na verdade, que está na Netflix. Fazendo propaganda da Netflix, não, gente, é porque eu sei que está lá. Eu tentei assistir umas 5 vezes. Tentando e parando. Por quê? Olhos que Condenam mostra a história de alguns jovens, adolescentes, né? Eu não vou falar jovens que eram tão novos, negros que foram passear. Não sei se você assistiu. Já assistiu, Antônio Carlos? Eles foram passear num parque, brincadeira. Do outro lado do parque, uma mulher branca estava sendo estrupada e assassinada, né? Então, aliás, o cara achou que tinha matado, só que ela conseguiu ir para o hospital ainda com vida, mas posteriormente ela morre. O que acontece? É interessante falar do Olhos que Condenam, porque é uma história real, verídica. E quando eu falei da questão das intolerâncias, quando eu falei da questão do racismo estrutural, Donald Trump, naquela época, ele era deputado, e ele pediu pena de morte para esses meninos, porque a polícia, uma mulher branca, né, ela sofreu aquilo tudo num parque, eles precisavam condenar alguém, então prenderam esses jovens. Até um jovem que estava pelo caminho, que era amigo dos outros, que não estava no parque, também foi preso. Então, a força cai para o galho mais fraco, né? Sempre é para o galho mais fraco. Sim. Porque um branco no parque, né, ele não apresenta perigo para ninguém, né, segundo eles. Eu falei da lei da vadiagem, que lembra muito esse episódio, ou seja, se a gente vê, né, um grupo de meninos negros brincando no parque, dançando, né, lutando capoeira, ou qualquer coisa parecida, as pessoas logo acham que são marginais, que estão lá para assaltar, para cometer algum crime. E como nós somos maioria, a gente tem que tentar mudar isso. A gente tem que mudar essa estrutura racista, a gente tem que mudar esse olhar da sociedade e mostrar que nós estamos aqui. Eu não vim, né? Meus antepassados não vieram, minha bisavó, minha tataravó e meu bisavô, meu tataravô, eles não vieram para cá, para esse país, de navio transatlântico, né? Eles não vieram num cruzeiro marítimo, eles foram sequestrados,
né? Foram retirados do seu lugar de origem, dos seus familiares e tratados como objetos, como coisas, né? Então, é interessante a gente pensar que se a gente está aqui, a gente tem direito de ser tratado como iguais, né? E eles deveriam achar muito bom essa lei de ações afirmativas, essa lei de reparação, porque a gente não quer, né? A gente está querendo reparação, a gente não está querendo, né, uma justiça, porque se a gente quisesse justiça, ficaria feio, né? Então, por que eu estou falando isso, gente? Eu sei que nem todo branco é racista, né? Lógico, mas a gente tem que falar isso porque quando questionarem as ações afirmativas, as pessoas têm que voltar para a história. Se elas não sabem, elas vão ter que estudar, né? Voltar o olhar para a história do povo negro, de que forma que eles chegaram aqui, né? E como que esses antepassados nossos viveram mais de 350 anos sem um salário, né? Sem uma moradia digna, sem uma cama, sem uma alimentação adequada. Lembrando da lei de sexagenários, ou seja, a partir de 65 anos de idade eles eram libertos. Quem vivia até 65 anos escravizado aqui nessa terra? Né? Então, a gente tem que pensar que a gente não quer, a gente quer uma reparação, mas né, nós somos muito bonzinhos, entre aspas. Porque se a gente quisesse justiça, ficaria feio. De verdade, ficaria muito feio a questão da justiça. Então, quando as pessoas questionarem as cotas raciais, elas têm que pensar duas vezes. Né? Pensar que meu pai, que já é um senhor de 88 anos, né? O pai dele já era livre, mas o avô dele não era livre, né? O avô do meu pai era escravizado e a avó dele também. Ou seja, consequentemente, ele teve um filho, que foi meu avô, que não teve acesso às benesses que uma elite branca, por gerações, tiveram, né? Que herdaram grandes extensões de terras nesse país. Então, consequência disso, meu avô não teve estudo, né? Trabalhava um trabalho pesado, meu pai também, né? E eu tive essa sorte, graças ao movimento negro, né, de ter a oportunidade de estudar. Até hoje eu sou estudante, eu sou professora historiadora, mas eu sou aluna da museologia da UFG também, né? E aluna da pós-graduação, que eu tinha trancado e agora voltei, do IFG também, né? De políticas e gestão da educação. Então é importante a gente pensar que graças ao movimento negro no Brasil, né, e graças ao movimento abolicionistas, e os brancos que eram antirracistas e abolicionistas também, como Joaquim Nabuco, que era branco, político, nós tivemos algumas ajudas que foram maravilhosas, né? A gente tem que falar dessas ajudas também. Então, fruto de muita luta, quilombo, símbolo de resistência, o movimento abolicionista, símbolo de resistência, e o movimento negro, sobretudo, o mais forte, por incrível que pareça, apesar da gente estar na base dessa pirâmide, o movimento mais forte que nós temos no Brasil são das mulheres negras. Olha que legal, olha que importante para uma parcela que foi excluída, basicamente, da sociedade, e que essa grande maioria dessas mulheres negras são as mães e pais de família, ou seja, elas sustentam os seus filhos, sustentam os seus netos, uma sociedade das mulheres negras matriarcal, né, onde as mulheres sustentam os seus filhos, né? É importante a gente falar sobre essa luta da mulher negra também, mesmo estando na base da pirâmide, mesmo ganhando menos do que um homem negro, mesmo ganhando menos que uma mulher branca, mesmo ganhando menos que um homem branco. É importantíssimo a gente falar isso também. Show, Alessandra, show! Pois é, gente, foi levantada aí várias questões aí, viu? É importante a gente falar disso mesmo. Dia 20 de novembro não é só uma data, não. Dia 20 de novembro é todo dia, toda hora. Antes de praticar, antes de pensar algo sobre, né, praticar o racismo, pense antes. Pense antes. Né? Não é um objeto que você está tratando, uma pessoa que você está falando.
É um ser humano que tem os mesmos direitos que você. Quer dizer, deveria ter, né, os mesmos direitos que você. Mas que infelizmente a sociedade não dá esses mesmos direitos, né? Porque se desse a gente não tava aqui lutando, a gente não tava aqui falando, a gente não tava aqui brigando por eles. Né? Então, a Alessandra é um exemplo de luta, de resistência, né? Que a gente tem o prazer de estar complementando na Congo, né? Como vice-presidenta do Instituto, ao lado da Conceição, né? Conceição, né? Da Lucilene Conceição. Misturando os nomes. Da Lucilene, né? Tá aí na luta, né? O Instituto Congo veio para isso, né? Para somar na luta, para estar na luta, lutando de frente, batendo. Domingo passado, eu e a Lucilene, quando ela estava melhorzinha, né? A gente foi na Mari, no manifesto que teve da Mari Ferrar, Mari Ferrar, né? Pronuncia o sobrenome dela? Isso. Ferrar. A gente teve no manifesto lá na Praça Cívica, né? As mulheres botaram a voz, disseram não é não e não é não mesmo. Né? E lutamos para que a voz dela seja ouvida, porque a punidade que quem fez o mal com ela recebeu não existe. Isso não existe. Então, assim, a Congo está aqui para dar a cara a bater sim e para lutar para todos os direitos aí que a gente vê que necessita de luta, sim. Agora imagine. Quantas mulheres passaram por isso? Né? Porque lembrando esse último episódio, ela é uma mulher que tem, né, mais representação nas mídias. Agora, se a gente for ver quantas mulheres não tiveram coragem de denunciar esses agressores, né? Esses filhinhos de papai, né, que tem cor branca, porque dificilmente a gente vê um filho de papai negro, consequência desse racismo estrutural que eu falei para vocês no início, né? Esse apartheid, essa segregação que o povo negro teve, que foi jogado à margem da sociedade, que é muito cruel, né? Realmente é muito difícil se colocar no lugar do outro, mas a gente tem que pensar duas vezes. As leis estão aí, infelizmente elas não estão sendo cumpridas como deveriam, né? Porque nós vivemos no Brasil hoje, né? Quase igual em 1500, ou seja, vou ser exagerada, não, 1800, tá ótimo, né? Onde a sociedade patriarcal, né, branca, hétero, mandava no país. E por isso que eu falei na questão do voto, né? Vamos modificar isso, gente, né? Vamos modificar esse patriarcado, essa elite que constantemente tá tendo só, né, parece que o cargo político virou hereditário, né, passado de pai para filho. Então, tem que haver uma mudança. E essa mudança tem que partir da gente. A gente não pode vender o voto, a gente não pode falar, eu vou votar nesse cara aí porque fulano pediu. Mas o que esse cara fez? O que essa mulher fez, né? São os questionamentos que a gente deve fazer. Que luta essa pessoa tem, né? Porque alguns aparecem de 4 em 4 anos aí, né? E vão permanecendo na carreira política, eu vou utilizar essa palavra. Então, é muito triste a gente pensar que, durante esse tempo, nós ainda não temos uma elite negra no Brasil, mesmo com esses 54%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, né? Nós somos uma maioria, mas que não somos representados nos cargos públicos, né? Nos cargos de representação política, né? E, principalmente, consequentemente, na nossa elite. Muito triste, né? Mas é a realidade. Fazer o quê? Bem, obrigado, viu, Ale, por ter vindo aqui hoje, né? Prestado um pouquinho do seu tempo, viu? Ter dado essa aula, esse aulão de consciência. Aulão poesia. A sociedade tenha mais consciência. Não é possível que alguém não saia mudado dessa live aqui hoje.
né? Depois de tudo que ouviu, não é possível que alguém teve um clique assim no cérebro, na cabeça, para sair do mesmo jeito que entrou, né? Porque você Espero ter falou... contribuído para uma mudança. Sim, sim. Contribuiu bastante. A gente agradece aqui em nome do Instituto Congo, né? A gente agradece aqui a você pela participação. Gente, obrigada pela participação de todos e todas. Obrigada pelo meu filho, Antônio Carlos. O Antônio Carlos já foi meu aluno, né? E todos os meus alunos e ex-alunos e filhas, né? E é um orgulho quando eu vejo esses rostos, né? nas universidades. Eu me sinto assim realizada, de verdade. Eu não posso falar, gente, porque eu pareço corona, mas eu tô corona também, muito. Então, um recado para vocês, gente. Muito obrigada. Votem com consciência, mas principalmente consciência racial e consciência de classe. Né? Nós somos pobres, não podemos votar na elite. Um beijo grande no coração de vocês, gente. E ó, muita força. Ui, dá pra ver. Eu pra também fechar com chave... Pra fechar com chave de ouro, não sei se é chave de ouro, mas como a gente citou e eu gosto muito, vamos de Cabral. Vamos terminar com Cabral. Você fala um da Cabral aí, eu falo um de cada Cabral? Pode ser? Pode ser você, amor. Vou deixar você brilhar. Então tá, então. Não vou mais lavar os pratos. Tá? Da Cabral. Sobral. De Sobral. Cabral, Sobral. Não vou mais lavar os pratos. Nem limpar a poeira dos móveis, eu sinto muito. Comecei a ler, sabe? Abri outro dia um livro e uma semana depois eu decidi. Não levo mais o lixo pra lixeira. Nem arrumo a bagunça das folhas que ficam no quintal, eu sinto muito pra você. Depois que eu comecei a ler, eu quis entender a estética dos pratos, a estética dos traços, a ética, a estatística. Olha as minhas mãos quando passam as páginas dos livros. Mãos bem mais macias do que antes. E eu sinto que eu posso ser qualquer coisa. Não vou mais levar, nem lavar. Seus tapetes para lavar a seco têm os olhos rasos d'água. Eu sinto muito. Depois eu comecei a ler, eu quis entender o porquê, o porquê. Eu vou continuar o poema dele, tá, gente? O porquê e o porquê. O porquê e o porquê. Volta, Caio, volta. Ah, internet, vagabunda. Foi. Agora eu não lembro onde eu parei, vou começar de novo. Pode ser? Existem coisas, eu li. E li. Eu até sorri. Eu li, eu até sorri. E deixei o feijão queimar. E olha que o feijão sempre demora a ficar pronto. Considere que agora os tempos são outros. Esqueci de dizer. Não vou mais. Resolvi ficar um tempo comigo. Resolvi ler sobre o que se passa conosco. Você nem me espere. Não, você nem me chame que eu não vou. De tudo que eu jamais li, de tudo que eu jamais entendi, você foi o que passou. Passou da medida, passou do alfabeto, desalfabetizou. Não vou mais varrer e encobrir a verdadeira sujeira.
E espalhar o pó de cá para lá, de lá para cá. Desinfetarei as minhas mãos e não tocarei suas partes móveis. Não tocarei no álcool. Depois de tanto tempo alfabetizado, eu aprendi a ler. Depois de tanto tempo juntos, eu aprendi a separar. Minha gaveta do seu sapato, meu perfume do seu cheiro, minha tela da sua moldura. Sendo assim, eu não vou mais. Eu vejo sim a sujeira no fundo do copo e sei que sempre chega o momento de sacudir, de investir, de traduzir. Não lavo mais pratos nenhum. Não lavo mais pratos nenhum. Eu li ontem a minha Lei Áurea, escrita em negro maiúsculo, tamanho 18, espaço duplo. Sabe o que eu fiz? Sabe? Aboli. Agora eu quero louças de prata, joias de ouro, legítimas, tá? Porque agora finalmente está declarada a minha Lei Áurea. Finalmente eu tô livre. Livre, livre de você, livre de tudo. Eu tô livre. Chega. Livre. Pronto. Parabéns, Antônio Carlos. Parabéns, Antônio Carlos. Teve os cortes aí da internet, mas deu pra entender a mensagem, viu? Mulher é livre pra fazer o que ela bem entender. Que bom, né? Gente, obrigada pela tarde maravilhosa. Esse aquilombamento. Irmão Dil, maravilhoso presente. Gente, muitíssimo obrigada mesmo. Um beijo grande no coração de vocês. A gente agradece, Alessandra. Muito bom você somar aqui, viu? Beijo, beijo. Até a próxima, viu?